Se você que é pai e você que é mãe está buscando ter uma rotina de sono organizada para sua criança e por consequência positiva, conseguir ter mais tempo para você fazer o que você quiser, esse vídeo aqui é para você. Como iniciar uma rotina de sono com qualidade e de forma saudável para a sua criança e, por consequência, você conseguir fazer o que você quiser e até mesmo ter essa rotina de sono organizada para você. Então, como começar isso? A primeira coisa muito importante de você levar em consideração é você iniciar pela manhã. No período da manhã é o horário em que a tua criança está acordando, você também está acordando, você já começa a pensar em como que está sendo a tua criança, como que tua criança está levantando. Ela está levantando um pouco mais temperamental, ela está necessitando ficar um pouco mais na cama, ela precisa da tua presença efetiva, ela necessita de tomar uma mamadeira. Independente de como isso está acontecendo, você vai começar a observar. Você iniciou essa observação já pela manhã. A observação ela é fundamental e ela precisa acontecer por pelo menos 3 a 4 dias. E essa observação ela vai durante o dia todo. Você inicia pela manhã, mas você vai com essa observação para o dia todo. E isso, como eu disse, você vai levar por pelo menos 3 a 4 dias fazendo essa observação. E obviamente não adianta só observar e não ter nada anotado. Não adianta você ficar olhando a tua criança reagir de acordo com o que você organiza no dia a dia dela, se você não está anotando. Então é importante você ter um caderno, você ter uma caderneta, um papel, colar na tua geladeira, sei lá onde, no teu celular. O que importa é que você tenha isso anotado. Por quê? Porque depois você vai conseguir ter um parâmetro de análise. Você vai observar em quais horários ela fica mais temperamental, em quais horários a tua criança ela tem necessitado ter mais colo. E principalmente, antes e depois dos processos de alimentação, dos horários de alimentação, é importante você olhar com mais qualidade para sua criança nesses horários. Por quê? Para que não aconteça algo que muitas vezes acontece com a maioria de nós pais e mães, que é confundir sono com alimentação ou vice-versa. Às vezes a criança, a gente está querendo que ela coma, mas ela está com sono. Ou às vezes a gente está querendo fazer ela dormir, mas ela não teve uma alimentação de qualidade. Então, saber observar isso com qualidade verdadeira e presença verdadeira vai ser o fundamental para você iniciar a organização gradativa e positiva, sem forçar a criança a nada, mas a construção gradativa dessa rotina de sono. Então, esse registro ele vai favorecer você a ter essa análise. Se você não puder analisar, não tem como você aplicar. Ou seja, se você não aplica aquilo que você analisa, obviamente você não vai ter uma rotina de sono bem organizada e saudável para sua criança e por consequência você também. E que fique bem enfatizado, tudo que eu estou dizendo aqui se aplica independente da idade. Se tua criança é um bebê recém-nascido ou se tua criança ela já está entrando numa fase ali de pré-adolescência ou coisa do tipo. É óbvio que é importante olhar para as fases de desenvolvimento, é óbvio que precisa olhar para cada individualidade de cada criança, Sempre tem um discurso de que a gente precisa respeitar o tempo da criança e isso é muito importante. Só que existem já padrões comprovados pela ciência que pode te colocar um parâmetro também de observação. A gente precisa entender que até determinada idade a criança ela tem um processo de desenvolvimento da fala, por exemplo, mas que outra idade ela tem um processo de desenvolvimento da escrita, por exemplo. E o que isso tem a ver com o sono? Tem a ver com o sentido de você saber observar a tua criança em cada fase de desenvolvimento. Por isso que estudar para ser mãe, estudar para ser pai é fundamental e é por isso que eu estou aqui tentando te ajudar para você conseguir evoluir dentro desse processo de desenvolvimento de rotina com a sua criança. E outra coisa, quando você consegue observar a sua criança dentro dessas questões diárias dela, a cada momento que você consegue analisar, que você consegue registrar e analisar, você consegue perceber
quais as diferenças de um dia para outro. Quando no dia da sua criança ela tem ficado mais temperamental, se ela está oscilando, por exemplo, com muita frequência, brincadeiras, ela deixa de brincar com muita facilidade, ela está te pedindo colo com muito mais frequência, ela está jogando as coisas com muito mais naturalidade, porque ela simplesmente pega um objeto e começa a atacar, você conversa com ela, nada tá bom. Tudo isso são indícios para que você perceba se ela está com sono, se ela está com fome ou coisa do tipo. A ideia aqui é construir uma rotina de sono de qualidade. Depois de você fazer toda essa observação, depois de você fazer toda essa análise com a sua criança, e isso, como eu disse, vai de 3 a 4 dias, e que fique bem enfatizado que é muito mais fácil se você fizer isso nos finais de semana, porque talvez você tenha uma rotina de trabalho semanal que não te favoreça estar 24 horas observando a sua criança. Então, se você trabalha fora e você pessoalmente quer fazer essa análise, então que fique enfatizado que você tem que fazer isso no final de semana ou no período que você tem folga, para que você olhe com qualidade para a sua criança, para que você não entre nos padrões de permissividade para deixar a sua criança livre. E ela precisa ser livre para crescer, para se desenvolver, mas ela precisa ter essa rotina organizada para que ela tenha essa liberdade dentro de um senso de segurança, que ela tenha essa liberdade dentro de um senso de antecipação, tá? Porque isso gera segurança para a sua criança e, consequentemente, para você. Então, se você não consegue durante a semana, você tenta fazer isso no final de semana. Ah, mas ainda assim eu não consigo, a minha criança está mais tempo em algum lugar, agora com a pandemia, pode ser que ela esteja ficando com algum outro adulto de referência, como talvez os seus pais, os avós, né, da sua criança, com algum outro cuidador. A responsabilidade é sua, enquanto pai, enquanto mãe, mas você pode delegar essa observação, esse registro para a pessoa que está cuidando da sua criança nos momentos que você não está podendo fazer isso. Por quê? Porque no fim das contas, quem vai colher efetivamente todo esse trabalho no médio e longo prazo é você, enquanto pai, enquanto mãe, e a sua criança no longo prazo da vida dela. Porque o quanto antes você fizer uma rotina, seja ela de sono, de qualquer outra coisa com a sua criança, antes você vai perceber uma evolução nos processos de desenvolvimento da sua criança. Tá bom? Então, depois que você estabeleceu alguns horários, e como eu disse, sem forçar a criança a nada, é um processo gradativo de sensibilização, de olhar para a sua criança com empatia, de saber perceber as necessidades dela, você vai estabelecer esses horários e vai começar a introduzir o processo de rotina de sono com ela. E o que você precisa fazer primeiro, depois que você fizer tudo isso? Você vai começar a observar o ambiente da sua casa. O que o ambiente está favorecendo para que a sua criança inicie um processo de sono, de adormecer, com muito mais qualidade. Se a tua casa está extremamente iluminada, é óbvio que tua criança vai demorar mais para dormir. Se tua criança está presa na tela 2 horas, por pelo menos 2 horas antes de dormir, ela tá ali assistindo desenho e alguns minutos depois você pega e leva ela para dormir, ou ela dorme assistindo algum desenho, alguma coisa assim, cara, você tá fazendo algo que vai a longo prazo, nem longo prazo, a médio e longo prazo, vai estar destruindo um processo de senso de habilidade para poder iniciar um sono. Então, observe o ambiente da sua casa, se está barulhento, tenha no máximo ali 1 hora antes, tudo quanto é coisa de som desligado, TV, rádio, a não ser que você coloque um som mais relaxante, ambiente para a criança, para ela poder começar a entrar nesses processos de início de adormecer. A iluminação, de preferência, o máximo de luzes que você puder apagar da sua casa, você tem que apagar. Deixar só uma ou outra luz ali para vocês não se perderem na casa, por pelo menos 1 hora antes da criança dormir. Leituras mais tranquilas, contação de histórias mais tranquilas que não coloque a criança em padrões de medo, também podem favorecer dentro dessa organização da rotina. E por aí vai. O que sempre é importante você levar em consideração é o que está funcionando para você.
Mas isso são algumas coisas bem padronizadas. Iluminação, som e outra coisa muito importante que eu já estava esquecendo, alimentação. Se você dá um monte de comida cheia de açúcar, refrigerante e um monte de coisa horas antes da sua criança dormir, é óbvio que ela vai estar muito mais ligada, porque o açúcar, por consequência, ele acaba estimulando a sua criança a ficar acordada. Então, sempre pensar numa janta um pouco mais leve para a criança, com algumas horas antes do sono, não colocar ela comer e já logo ir dormir, porque pode ela acordar várias vezes durante a noite, e você que é mãe, você que é pai, sabe muito bem como é ruim ficar acordando de madrugada. Então, o quanto antes você conseguir ir estruturando e adaptando o ambiente para você e para sua criança, e principalmente para sua criança, você enquanto pai, enquanto mãe vai estar conseguindo ter mais tempo para você, né? Eu, por exemplo, eu tenho conseguido junto com a Anne ter mais tempo pra gente no pós-sono das meninas. Quando as meninas logo vão dormir, minhas filhas, eu e a Anne a gente já consegue fazer várias coisas. A gente consegue botar em dia alguns trabalhos que a gente tem, a gente consegue namorar, a gente consegue conversar sobre os nossos projetos, a gente consegue assistir alguma coisa que a gente gosta, a gente consegue fazer nada. Porque eu sei que muitas vezes você quer simplesmente deitar na sua cama, no seu sofá e ficar sem fazer nada. E tá tudo bem com isso, porque eu também sinto essa necessidade. E eu consigo fazer várias vezes porque eu tenho uma rotina organizada. E quando sai da rotina do sono, principalmente das minhas filhas, eu já consigo me antecipar com as coisas que tem e elas também. Então, observe tudo isso daí. Coloque em prática tudo isso daí. E principalmente, vá testando. Vá testando o que está funcionando. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Não importa o tempo que você leve. Você vai ver que quando você tiver estabelecido essa rotina, principalmente a rotina de sono, do que nós estamos falando aqui hoje com mais ênfase, você vai estar colhendo os frutos no médio e longo prazo. E a sua criança vai ter muito mais qualidade de vida e, por consequência positiva, você também.